Hoje nós vamos falar sobre o FIMEA na prática. Vamos ver um exemplo de como fazer realmente o FIMEA de uma forma simples e prática aí no seu dia a dia. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o engenheiro David Souza, sou professor e consultor aqui na Modular Cursos e hoje a gente não vai nem enrolar porque a gente vai falar sobre como colocar o FIMEA na prática. Até aqui você já deve ter visto sobre o que é o FIMEA, os 7 passos para implantar o FIMEA e hoje nós vamos falar como botar tudo isso na prática de uma forma simples, prática e rápida, beleza? Então vamos lá, ó. A gente viu até aqui como que a gente implanta o FIMEA. E a gente falou lá que, na verdade, no final das contas, a gente vai chegar em algo muito parecido como uma tabela ou uma planilha. E é justamente isso que eu quero começar mostrando aqui para vocês. Ó. Essa aqui é a cara de um FIMEA que a gente pode utilizar aí na sua empresa, que às vezes a gente utiliza em consultorias, tá? Então, nada mais é do que essa planilha, esse documento. E é muito importante você saber fazer isso aqui, porque ele parece simples, mas aqui tem muita informação importante, então vamos analisar passo a passo. Primeiro ali o FIMEA ele vai ter um cabeçalho, o número do FIMEA, qual que foi a equipe responsável por elaborar esse FIMEA, quem foi o responsável por essa equipe, o sistema e a área impactada por esse FIMEA, a data de criação e a data de revisão, a quantidade de revisões que teve. E aí você pode reparar que esse nosso FIMEA, exemplo aqui básico que a gente utiliza, ele é dividido basicamente aí em 5 partes. Primeiro, as informações do item. Segundo, as informações da falha. Terceiro, a classe de risco, depois o ranking e as ações planejadas. Nas informações do item, a gente vai ter aqui ó, o equipamento, o componente e a função do item. Então, por exemplo, a gente tem aqui o equipamento é um motor, o componente, né, o item desse motor é o estator e qual que é a descrição da função. Então aqui ó, gerar força mecânica para um guincho elevar materiais a 1 metro por segundo a uma altura de 20 metros. Agora nós vamos entrar no modo da falha. Como que a falha se manifesta no estator? Ou seja, quais são os sintomas que a gente pode detectar nesse estator aqui para dizer que ele está com algum tipo de falha, né, com algum problema ocorrendo ali. Então, por exemplo, ele queimou, está queimado, está com uma bobina danificada, está sem isolamento ou ele está com uma vibração, né, fora do normal ali, uma anomalia de vibração. Como que esse modo de falha ele vai afetar o meu sistema? Então ele pode gerar uma pane nesse motor, pode gerar uma queda de velocidade, né, ou até de torque ali na movimentação, na força mecânica que eu preciso, pode acabar dando um curto-circuito, pode, né, estragar o meu motor e pode também ter queda de rendimento desse motor. E quais são possíveis causas para essas falhas? Então a gente tem ali, ó, pode ser um curto-circuito, uma ligação incorreta, carga elevada, pode ser um problema no manuseio, na própria operação do motor, rolamentos ruins, né, que às vezes a gente troca, bota um rolamento que às vezes não deveria, diferente ali, um rolamento que não fazia parte, transientes de tensão, dissipação de calor, desgaste do rolamento, um rolamento trancado, sujeira, tudo isso é aquilo que pode causar a falha. Então um rolamento trancado pode queimar o motor, pode danificar a bobina, pode acabar dando uma elevação de temperatura, isso pode danificar o nosso isolamento do estator. Então tudo isso aí está interligado. Então essa parte toda é da informação da falha. E aí a gente entra na classe de risco, onde a gente tem lá a severidade ou a gravidade, ocorrência e detecção. Depois a gente tem o nosso RPN, que é o número de prioridade de risco, e as ações planejadas. Então agora vamos entrar um pouquinho mais no detalhe em cada uma dessas etapas, tá? Lembra lá dos nossos 7 passos da implantação do FIMEA? Olha que interessante, do passo 1 até o passo 4, nós vamos utilizar para poder preencher essa primeira parte ali do nosso formulário do FIMEA, tá? As informações do item e as informações da falha. Então, qual vai ser o equipamento, o componente, né? Qual que é a função desse equipamento, qual que é o sistema que a gente está analisando, qual que vai ser o time responsável, qual é o prazo, quando que começou a implantação, que tipo de FIMEA que é esse, né? Em que momento que a gente está fazendo esse FIMEA, quais são as causas, os modos, os efeitos, em que momento a falha está acontecendo. Tudo isso a gente vai fazer da etapa 1 até a etapa 4, que é para preencher essa primeira parte. E é geralmente essa parte aqui, pessoal, que a maioria das pessoas negligencia. Tá? O grande problema da implantação do FIMEA nas empresas que a gente vai fazer consultoria é justamente nesse momento. As pessoas acham que já tem informação suficiente e querem partir direto para achar o número de prioridade de risco, só que aí sem a informação correta, o número de prioridade de risco vai ser incorreto e as ações que nós vamos planejar para isso vão ser incorretas e vão levar a gente até um resultado pior. Por isso que essa primeira etapa é tão importante.
E para poder conhecer bem a sua falha, para poder entender bem toda essa parte do sistema, a gente tem um curso que é o curso Análise e Tratamento de Falha, onde é um curso focado em entender como a falha funciona. Todo o ciclo de vida da falha, as falhas por desgaste, falha aleatória, falhas catastróficas, mortalidade infantil, falha potencial, falha funcional, curva PF, curva da banheira, análise de Weibull, tudo que a gente precisa entender sobre a falha, também todas as definições de falha segundo a NBR 5462, porque somente conhecendo a falha, o sistema e o equipamento é que a gente então vai conseguir implantar um FIMEA com mais qualidade. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês, tá? Agora a gente chega então na etapa 5. O que tem aqui na etapa 5? É análise de risco. Na análise de risco, a gente vai estar basicamente olhando essa parte aqui, pessoal. Gravidade, ocorrência, detecção para chegar no nosso RPN. Então vamos lá, como que a gente determina a severidade? A gente tem aqui uma tabelinha, geralmente básica, que a gente utiliza, né, uma tabelinha mais simplificada para vocês entenderem aqui, ó. Então a gente tem qual que é o impacto? Muito alto. Qual é o critério? Ele afeta a saúde e a segurança. Então, se ele afeta a saúde e a segurança dos colaboradores, da empresa, do meio ambiente, vai ser um impacto muito alto e vai ganhar uma nota de severidade 10. Se afeta diretamente o produto ou serviço, ou seja, estragou o produto, vai ter que jogar aquela produção, aquele lote fora, ou vai causar um problema, aquele produto, né, pode causar uma infecção, um problema alimentar, pode gerar um problema lá para o meu cliente, isso é muito alto, tá? É alto. E aí a severidade é 8. Se afeta indiretamente o produto ou o serviço, ele é moderado e 6, ou seja, eu consigo talvez retrabalhar o meu produto, eu consigo fazer alguma correção, alguma alteração depois, e isso não vai ser tão, né, não vai causar nenhum problema lá para o meu cliente. É baixo, ou seja, afeta com pouca relevância o produto ou serviço, severidade 4, ou seja, o meu cliente às vezes ele nem percebe que teve uma falha, um problema ali no meu processo que afetou o meu produto e meu serviço, então ganha severidade 4. E muito baixo é quando não afeta, e aí vai ganhar severidade 1. Então vamos supor que nós estamos analisando uma falha e a gente viu que ela se enquadra aqui em nota 6, ou seja, ela afeta indiretamente o produto ou o serviço, ou seja, vai talvez reduzir a qualidade, reduzir a performance, minha performance de produção, mas isso não vai afetar a qualidade do meu produto, por exemplo. Depois nós temos a ocorrência. Então nós vamos ter aqui, ó, o critério ocorre para cada duas falhas que ocorrem, uma vai ser essa falha que eu estou analisando. Então aqui, ó, vai acontecer essa falha para cada duas falhas que ocorrerem. Vai acontecer essa falha que eu estou analisando a cada 4 falhas que ocorrerem no meu equipamento. Uma falha para cada 8, uma falha para cada 20, uma falha para cada 100, uma para 500, uma para 2.000, uma para 20.000 e assim por sucessivamente. Ou seja, vamos supor aqui, ó, que de até 8 falhas a gente está num grau muito alto, ou seja, essa falha é basicamente inevitável, né? Ou seja, cada 8 falhas que acontece, uma vai ser essa que a gente está analisando. Então, ela vai estar aqui nesse nível de, nesse impacto de inevitável, ou seja, acontece muito. E aí a gente vai ter uma ocorrência, pode dar nota 10, 9 e 8. Alto ou frequente, nota 7, 6. Moderado e ocasional, nota 5 e 4. Pouco provável, 3 e 2. E remoto ou quase improvável, nota 1. Ou seja, para cada 200.000 falhas que vão acontecer aí no meu equipamento, na minha máquina, no meu processo, uma é essa que eu estou analisando. Então, se ocorrem 200 outras mil até acontecer essa, ou se precisam acontecer 200.000 para poder ter uma ocorrência de uma dessa, a ocorrência dela é extremamente baixa, então a gente vai dar nota 2. Se a cada 100 falhas, por exemplo, que acontecem nesse equipamento, uma é essa que eu estou analisando, ela já tem um nível maior aqui, um nível 6. E o que a gente vai escolher agora é uma nota. Então vamos supor aqui, ó, que essa falha que a gente está analisando, a cada 2.000 falhas ela acontece, na média, tá? Então ela vai ganhar aqui uma nota 4. E a gente parte para detecção. O que a detecção é? A gente conseguir identificar os modos da falha, como a falha se manifesta. Então aqui, ó, se eu sou incapaz de detectar, o meu critério é de 0 a 10%, ou seja, a probabilidade de eu conseguir detectar essa falha é até 10%, ou seja, o meu nível de detecção é muito ruim, e isso é crítico, né? Isso é bem complicado, porque eu nunca vou conseguir detectar essa falha. Então, o meu grau de detecção aqui vai ser 10, tá? Detecção, ela é improvável, ou seja, é difícil. Eu tenho ferramentas para detectar, mas é difícil, ou seja, talvez tenha que ser uma análise preditiva muito profunda, um acompanhamento estatístico muito complicado,
e aí é de 10 até 50% detecção nota 6. A detecção é provável, ou seja, por meio de uma inspeção eu conseguiria, por exemplo, detectar essa falha, então ela é nível 4 aqui, ó. E controlado, ou seja, a própria máquina ela me informa se tem uma falha, ou então se eu consigo fazer isso, né, um Poka-Yoke que passa não passa, um sistema binário, ou então, por exemplo, se eu já tenho algo fazendo uma análise acoplada e eu tenho dados em tempo reais ali de vibração, de temperatura, de orímetro, tá? De ultrassom, então aí eu vou ter um critério maior. A probabilidade de eu descobrir essa falha é muito alta. Então eu vou ter basicamente um sistema controlado e a detecção aqui vai ser de grau 1. Nesse caso, para o nosso exemplo, eu vou dar aqui a nota 10, tá? Onde eu não consigo detectar essa falha, eu não tenho ferramentas para fazer manutenção preditiva, eu não consigo detectar isso por meio de uma inspeção e eu só consigo ver praticamente depois que a falha já ocorreu. Então, nota 10. E aí a gente consegue então chegar no nosso RPN, é a multiplicação da severidade vezes a ocorrência vezes a detecção. Então se eu tinha nota 6 multiplicado pela nota 4 multiplicado pela nota 10, e eu tenho aqui um RPN de 240. E aí pessoal, é bem legal porque agora a gente consegue chegar em um padrão aqui, ó. Se essa minha nota aqui ela fosse menos que 100, talvez não seria necessário executar nenhuma ação, tá? Se essa minha nota ficou entre 100 e 500, o que eu preciso fazer? Eu preciso ranquear e começar a agir daquelas que tem a maior nota até a menor nota para poder otimizar, né, essa falha aqui, para poder mitigar ela, otimizar a forma como eu consigo trabalhar em cima dessa falha. E se esse RPN ele fosse maior que 500, ia precisar de uma ação imediata, tá? Ou seja, o risco é tão grande que eu não posso deixar ele solto para aí, eu preciso ir lá e preciso resolver esse problema para mitigar esse risco. E aí a gente chega na parte de otimização. Então, uma vez que eu tenho o RPN, pessoal, ó, então olha aqui, ó, nesse meu rank eu tenho aqui o RPN. Então, para essa falha aqui, ó, de vibração anormal, que gera queda de rendimento, e a causa da falha é um rolamento trancado de sujeira, eu tenho que a minha gravidade é 5, a ocorrência é 6, a detecção é 7. Logo, o meu RPN foi de 210. Dentre todos os RPNs aqui, ele foi o maior. Por isso que ele ficou em primeiro lugar aqui no meu ranking. E como que eu detecto se o rolamento está trancado? Eu faço isso através de análise de vibração. Então, uma ação recomendada que eu posso trabalhar quando tiver, né, para esse motor, para pegar uma falha no estator com vibração anormal, que pode me gerar queda de rendimento devido a um rolamento trancado, é eu fazer uma análise de vibração, ou seja, uma manutenção preditiva, ou talvez, dependendo da complexidade, que a gente pode até aplicar uma manutenção, uma inspeção. E também essas ações recomendadas aqui, que é basicamente o que eu estou falando da otimização, ela vai trabalhar aqui, ó, análise de vibração, medição e monitoramento de descargas parciais, inspeção, análise de termografia, inspecionar o sistema de proteção dos disjuntores e também do dispositivo protetor de surto. Então aqui, pessoal, eu tenho várias ações planejadas que eu posso otimizar. Então, se eu trabalhar essas ações planejadas aqui, posteriormente, quando eu fizer uma nova análise de FIMEA, esse meu ranking ele vai ser provavelmente alterado. Porque daí, se eu consigo fazer uma análise de termografia, a ocorrência dessa falha provavelmente vai diminuir. Meu potencial de detecção vai aumentar, meu time vai ficar mais qualificado, vou gerar históricos, vou gerar estatística. E aí, se eu consigo uma forma de trabalhar para reduzir o impacto, isso também vai reduzir a gravidade do meu problema. E aí, nessa otimização, a gente vai reduzindo essas falhas, esses problemas, e isso, né, o nosso sistema vai ficando cada vez mais à prova de falha. E aí no final a gente chega na documentação. E o que é a documentação? Nada mais é esse documentozinho aqui que a gente vai chegar, né? Então aqui a gente tem todas as informações que foram feitas desse FIMEA. O número do FIMEA, a equipe responsável, as informações do item, as informações da falha, a classe de risco, o ranking e as ações planejadas, e a gente chega na documentação final do nosso projeto aqui do FIMEA. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui agora, ó, uma planilha mais completa. Isso que eu mostrei até aqui para vocês é algo mais básico, tá? Por exemplo, aqui, ó, nessa planilha, olha só o tanto de informação que eu tenho aqui. Então, aqui eu tenho uma planilha muito mais completa, que é o que a gente utiliza para fazer uma análise mais profunda. Então, eu tenho mais informações, a minha classificação é mais detalhada, os meus planos de ação são mais detalhados. E eu queria mostrar para vocês aqui, ó, lá a gente viu a detecção, né? A detecção é de 10%, 20% de probabilidade de ocorrer.
Aqui, por exemplo, eu tenho um sistema mais sofisticado para trabalhar a detecção, onde eu tenho o nível da detecção, a descrição e eu também tenho tipos de inspeção. Pode ser uma inspeção binária, por aferição, sensitivo, qual que é o padrão que eu vou utilizar. As notas aqui ó, vão de 10 a 1, vai também depender da classe da minha inspeção, que vai depender também da classe do meu ativo. Então tem várias coisas aqui que a gente pode trabalhar, tá? E um detalhamento maior também do meu RPN, da minha detecção, da minha gravidade, para eu poder chegar num FIMEA aí mais robusto, tá? Um FIMEA mais detalhado, um pouco mais profundo, que claro, para quem precisa de um processo com mais confiabilidade. E aí, pessoal, como que você vai dominar esse FIMEA, como que você vai conseguir implantar o FIMEA, como seguir esse passo a passo. A gente tem duas sugestões aqui para você. Você tem o FIMEA Descomplicado, que é o nosso curso que trata somente dessa ferramenta que é o FIMEA, onde você vai aprender ali com base naquela planilha mais avançada, como que você vai elaborar e botar o FIMEA na prática. E também nós temos o curso de análise e tratamento de falha, que é um curso maior, mais avançado e mais robusto também, onde a gente entra a fundo em todas as ferramentas que nós vamos tratar de análise, vamos estudar tudo sobre a falha e também todas as ferramentas de tratamento de falha, desde PDCA, DMAIC, relatório A3, 8D, a gente vai falar sobre diagrama de Ishikawa, causa e efeito, 5W2H, 5S, enfim, várias coisas aqui dentro que vão nos ajudar no tratamento da falha. Então, se você quer aprender mais, fica aqui na descrição do vídeo também essas duas sugestões para que você possa dominar o FIMEA de verdade, tá bom? Um grande abraço e eu vejo vocês agora no próximo vídeo.